galera do YouTube! Hoje estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para estar falando sobre galaxies dobráveis. Eu não vou dar meio que uma exposição sobre quais galaxies dobráveis que eu vou falar. Meio que assim, se eu for ficar falando de muitos nomes ou de todos praticamente vai dar muito problema. Mas eu vou falar em geral qual que é o problema principal de toda essa linha da Samsung Z Fold e Flip e os caramba, né? Porque a Samsung criou várias linhas, criou Fold, Z Fold, Z Flip. Ou seja, você tem vários aí smartphones da linha Fold e Flip, né? Bom, a maioria desses smartphones aí são smartphones que praticamente tem uma tela que está em modo de teste, praticamente. Porque você não tem uma tela aí que realmente é confiável, porque da durabilidade e tal, aquela feita de plástico e de um vidro bem fininho, que é uma coisa ali que eu não sei se faz parte do touch como uma tela convencional ou se a Samsung só colocou para tentar proteger alguma coisa. Mas o que acontece? O único problema desses aparelhos é exatamente o preço extremamente alto que eles cobram por esse aparelho, que até o Z Fold 3 faz um pouco de sentido porque ele tem Snapdragon 888, ele vem com câmera boa, ou seja, ele é um smartphone top de linha. Mas, se você for pegar, você tem que pensar em uma coisa. O preço dele é de um iPhone e a tela dele é de um Galaxy Pocket, porque basicamente a tela dele risca tão facilmente quanto um Galaxy Pocket riscaria sua tela. Mas as cores e tudo, o LCD é praticamente de um Galaxy S mais novo. O problema mesmo é só o preço abusivo e a tela que dobra, que é extremamente uma porcaria em durabilidade. Você não tem uma tela confiável como as outras telas comuns. Então, o problema exato desse tipo de aparelho, que nem a Samsung está vendendo ou que nem a Motorola está vendendo, é você cobrar um preço muito alto, sendo que o aparelho é um Galaxy S. Como, por exemplo, o S20, o S21, você cobra ali na faixa dos 5, 6 mil. 8 mil. Na faixa dos 5, 6 mil é o que chegou ali o S21, porque na época de lançamento ele era bem mais alto, era lá para uns 8, 9 mil. E agora ele foi baixando porque meio que é Exynos, né? Você começa a desvalorizar o aparelho. E o Z Fold meio que sumiu depois que o pessoal fez o vídeo e tal. Meio que eu não vejo muita gente falando sobre o aparelho hoje em dia, né? Meio que deu uma sumida do YouTube porque não é tão relevante assim, né? Até porque a Samsung trouxe várias novidades, como o Z Fold 3, trouxe aquela câmera que fica embaixo do display literalmente, ou seja, em cima da câmera ali tem pixels que acendem e apagam dependente do jeito que você vai usar a câmera, se você vai usar ela ou não. Isso daí é uma coisa bem interessante, tem uns recursos bem legais aí no Galaxy Z Fold 3, mas isso não é motivo para você botar o Galaxy Z Fold 3 num preço de 11 mil. No máximo aí você botaria no 8 mil, 7, baixando. Porque você não vai cobrar um preço tão alto por uma tela que não é de um S21, por exemplo, que tem 120 Hz, funciona direitinho e é boa, e não quebra tão facilmente. Porque basicamente o Galaxy S21 ele tem uma tela de 120 Hz, funciona muito bem, você pode deixar cair no chão, muito provavelmente vai quebrar, mas ela não risca tão fácil, né? Porque você tem uma tela de plástico com vidro, você pode quebrar a tela e também você pode acabar riscando ela. Isso daí é o pior dos dois mundos, então a Samsung fez um aparelho bem ruim. Na minha opinião, o preço que eles estão cobrando por esse aparelho não vale tanto a pena, né? Um preço bem alto para um aparelho que não é tão bom e ainda está em fase de teste. Mesmo que o hardware dele seja top de linha e tudo, o top de linha deles, top mesmo, não está custando mais tudo isso. Você encontra ele mais barato. Então, é isso uma das coisas que não me deixou muito feliz com essa linha de dobráveis. Também tem a questão dos outros dobráveis, porque antes desse daí você não tinha nem impermeabilidade. No Z Fold 2 e 1 você tinha problemas aí, como por exemplo, eu acredito que o Z Fold 2 talvez trazia um processador de última geração, mas o único problema é a tela de trás ali que você usaria como tela principal. Dos dois primeiros Folds, você não tem uma tela tão grande e
é bem pequenininha, não dá para usar nada. No Z Fold 3 você tem uma tela boa, ali na frente. E ali por dentro você tem a porcaria. Já, por exemplo, se você quebrasse a tela do Z Fold 1 ou 2, você não consegue repor ela fácil e também você não consegue usar a tela do lado de fora, ou seja, o aparelho fica inútil. Além da troca de tela ser uma bela de uma facada, né? Putz, você vai lá numa loja e pergunta se tem troca de tela de Z Fold. Meu amigo, se não tem troca de tela nem do S21, imagina de um aparelho que dobra. Então é bem notável que o aparelho vai ser bem ruim por causa de fato de manutenção, preço e durabilidade. São as coisas aí que acabam lascando com esse aparelho. Para mim, eu só vejo esse aparelho como um aparelho bonito, um conceito muito interessante, mas nunca um aparelho utilizável para o dia a dia. Porque um S21, um S22, que vai sair daqui a uns tempos, eles têm uma usabilidade melhor, você consegue durar o dia inteiro com um smartphone desse, exceto se for a versão com Exynos. Mas você consegue jogar, consegue ver vídeos, consegue fazer tudo perfeitamente, consegue enfiar ele embaixo d'água, tirar. É muito bom, é um aparelho ótimo. Você tem ali um ótimo custo-benefício atualmente por causa do preço dele, que está baixando gradualmente até chegar até no preço do S20 FE, que está ali atrás da caixa. Mas o Z Fold até hoje não baixou de preço, né? Como dá para ver, eu acredito que se você for pesquisar aí, vai ver que ele está em torno dos 11 mil. O problema sim é ele estar na faixa dos 11 mil. Porque você tem ali um preço de lançamento. Se o smartphone não está vendendo, você vai abaixando o preço até chegar num preço acessível ou deixar em promoção. Uma das coisas que eu nunca vi acontecer com o Z Fold, muito provavelmente é uma linha que vai acabar caindo, né? Porque a Samsung está tentando desesperadamente criar um monte de aparelho de uma vez só para ver qual que vai dar mais popularidade e qual que vai vender mais, né? Ela todo ano tá lançando um Galaxy Fold ou Z Flip diferente. Isso que é uma coisa bem doida, né? E aí você pega esses aparelhos que são uma pedra, praticamente. Você vai pegar um aparelho, vai usar, aí daí um tempo vai ter que fazer a manutenção. A manutenção é aí que vai te quebrar, né? Porque se o telefone em pouco tempo vai estar todo riscado, por causa que só de olhar para ele você risca, e a tela não é muito barata, só de você... por exemplo, eu quero botar uma película no meu Z Fold. Que película que você vai botar? Plástica. A tela de quê? De plástico. Você vai riscar a película de plástico, vai riscar a tela também. Ou seja, não tem para onde fugir. Meio que o Z Fold, o Z Flip, todos esses aparelhos dobráveis são uma porcaria por causa da tela dobrável. E por causa do preço, por causa da Samsung, porque de tudo vai ser o aparelho não vale a pena, né? Mas galera, essa daqui é a minha opinião. Eu acredito que não vale a pena de jeito nenhum você pegar nenhum dobrável atualmente em 2022. Porque você vai pegar um aparelho que é muito ruim. Não dá para se usar em dia a dia. A bateria dele é pequena. Pera lá, acredito que só do Z Fold 2 para trás e do Z Flip. São baterias menores. Mas ainda assim não deve ter uma autonomia muito legal. Até porque você vai ter uma tela de tablet, então é claro, ele vai gastar mais. Já o Z Fold 3 eu acredito que pelo tamanho maior e tudo, ele deve ter sim uma bateria bem interessante que deve durar aí o dia inteiro também por causa do Snapdragon e tudo. Deve ajudar bastante. Já o Z Flip, ele não tem uma bateria grande e ele tem uma tela dobrável, tem os troços, tem uma outra telinha a mais, fica ali no canto. Então meio que não. Galaxy dobrável, qualquer smartphone dobrável, não, a não ser se ele estiver bem barato. Tipo, vamos importar aqui um smartphone da China, sei lá, um Oppo dobrável. Se ele estiver bem barato, bem abaixo dos 11 mil que a Samsung está pedindo, aí sim vale a pena importar ele, trazer ele para cá e usar. Porque eu vi um Oppo lá que é bem interessante, ele tem um mecanismo legal, né, em relação ao Samsung, né, até porque parece que a Oppo trabalhou um pouco mais ao fazer o seu smartphone dobrável, e ali você tem até que um smartphone legal, também tem configurações bem altas, né, configuração de um smartphone top de linha, como o Z Fold 3, e aí você consegue usar tranquilo, com uma tela também, a tela que não é a principal, né, é a outra secundária, ela tem um tamanho interessante no caso da principal queimar. Então,
Esse daí eu achei interessante, mas por causa dos preços muito altos aqui no Brasil, que a Samsung não abaixa de jeito nenhum e não quer fazer um aparelho custo-benefício, pelo menos, para tentar incentivar as pessoas a comprarem esse tipo de aparelho dobrável, meio que isso vai ficar assim, né? É umas linhas aí meio que surgiram do nada e pode acabar que elas sejam esquecidas e saiam de linha do nada mesmo por causa desses empecilhos aí que eu falei pra você. Mas essa daqui foi a minha opinião, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí, se você gostou mais ainda, se inscreva. Lembrando, se você quiser fazer uma crítica, vai aí nos campos dos comentários e fala qualquer abobrinha ou sei lá. Faz um comentário decente que aí eu vou ler e aí eu te respondo. Qualquer dúvida que você tiver, fala aí, beleza? Valeu e até a próxima.